Você pode ser punido por algo que disse? Parece exagero, mas é exatamente esse tipo de debate que está surgindo em torno da PL 890 de 2023, conhecida como Lei da Misoginia. E o Senado aprovou hoje projeto de lei que equipara a misoginia ao racismo e prevê penas maiores para crimes de ódio contra mulheres. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Meu nome é Bruno e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do canal. Nos últimos dias, o PL 890 de 2023 começou a avançar dentro da Câmara dos Deputados. A proposta é criar o crime da misoginia, com penas que vão chegar de 2 a 5 anos de prisão. O projeto apresentado pela deputada Silvia Alves define misoginia como ações ou comportamentos que envolvam discriminação, preconceito ou aversão contra mulheres. Até aqui beleza, intenção boa, não vejo problema. Só que o ponto que gera o debate é como isso vai ser interpretado na prática. Quando você coloca termos muito vagos dentro de uma lei, você não está só lidando com casos extremos, você também abre espaço para interpretação. E na prática, interpretação varia. Varia com contexto, varia com situação e varia também como a forma de cada caso é analisado. É aí que começa o ponto mais sensível, porque quando essa linha não é clara, surgem algumas dúvidas inevitáveis. Onde vai terminar uma opinião? Onde é uma crítica? E em que momento isso vai ser entendido como um crime? Bom, na minha visão é simples. As pessoas têm a obrigação moral de respeitar as outras. Isso não é debate, isso é básico. Mas, ao mesmo tempo, o ponto importante é que não dá para ignorar. Respeito não substitui clareza na lei. Porque quando a lei penal não é objetiva, ela não atinge só quem realmente comete abuso. Ela começa a avançar sobre situações comuns do dia a dia. E aí a gente vai sair do cenário da justiça e vamos entrar no cenário da insegurança. Para te deixar isso mais claro, pensa assim comigo. Eu vou te dar algumas situações comuns aqui do dia a dia. Por exemplo, o teu trabalho. Um gestor dando um feedback mais direto para uma funcionária pode ser visto só como uma cobrança profissional, algo sobre o desempenho daquela pessoa, se ela está rendendo ou não está rendendo. Só que, com essa lei, isso pode ser interpretado de outra forma por quem vai analisar o caso se houver uma denúncia ou reclamação em cima dele. Numa discussão profissional, interromper, discordar ou elevar o tom, algo que acontece com frequência em empresas, isso, se for tirado do contexto, pode ganhar outro peso e pode terminar de uma maneira muito ruim. Na internet, um vídeo criticando ideias, por exemplo, ligadas ao feminismo, pode ser uma crítica específica. Tem muita gente hoje em dia que faz isso. Ou pode ser entendido como uma coisa mais ampla, como um ataque. Em situações informais, uma piada, um comentário, coisa entre amigos, geralmente essas coisas de grupo de zap, onde o pessoal só fala bosta, esse tipo de coisa pode ser tirada de contexto. E o sentido pode mudar completamente, gerando um transtorno muito grande. Em um relacionamento, discussões no calor do momento, coisa que acontece comumente em um relacionamento, as pessoas tendem a discutir. Só que depois que a discussão passa, depois que os ânimos esfriam, isso pode ser visto de outra maneira, totalmente diferente. E até mesmo coisas muito simples, como o simples ato de repostar um meme ou repostar uma opinião de outra pessoa, independente da rede que isso foi feito. Tudo isso pode ser interpretado além do que realmente foi. E é aí que mora o problema. O ponto principal nem são os casos isolados, são as consequências indiretas que isso vai gerar na nossa sociedade brasileira com o tempo. Porque aqui, nessa situação, a gente não muda só o que pode ou não pode virar crime, a gente vai mudar o comportamento das pessoas. Muito provavelmente, a comunicação entre o pessoal vai ficar mais travada.
não necessariamente por respeito, mas por receio de como aquilo vai ser interpretado futuramente. E isso, aos poucos, muda a forma como as pessoas interagem no dia a dia. No ambiente profissional, por exemplo, a tendência é que as coisas fiquem mais frias, muito menos espontâneo, menos direto, menos franco. Aquele tipo de conversa realista, de um feedback direcionado, vai começar a sumir. Não porque deixou de ser importante, mas porque agora existe um risco envolvido. E aí entra outro ponto crítico. Decisões que antes eram tomadas pelo certo ou pelo eficiente, agora vão ser mais direcionadas pelo que vai dar menos problema. E isso dentro de uma empresa vai começar a distorcer decisões e vai gerar outros transtornos. Um outro efeito possível é o aumento dos conflitos indo parar no jurídico. Lá no pessoal que vai bater o martelinho, situações que antes seriam resolvidas no diálogo, agora tem muito mais chance de escalar. E quando isso começa a se repetir, o impacto vai deixar de ser uma coisa individual e vai virar uma coisa coletiva, porque a gente vai começar a ver mais polarização na sociedade. As discussões entre as pessoas nas redes ou até pessoalmente vão ficar muito mais duras. O pessoal vai ser mais extremo quando falar disso. E com cada vez menos espaço para alguém sentar e conversar francamente, conversar de verdade para construir uma solução boa. Com essa situação acontecendo de menos construção e mais confronto, e talvez o ponto mais silencioso sendo uma cultura de autopreservação, onde as pessoas começam a agir pensando primeiro em evitar um possível problema e só depois elas vão agir com naturalidade. E quando isso virar um padrão, a forma como a sociedade se relaciona muda. É uma coisa lenta, é uma coisa devagar, só que é uma coisa imprevisível, não dá para saber os efeitos disso. E no fim, é isso que mais me chama a atenção nessa discussão. Não é só a lei em si, é o tipo de comportamento que ela pode incentivar. Porque quando as pessoas começam a agir mais por receio do que por bom senso, alguma coisa ali já saiu do lugar. E só deixando claro, isso não é sobre ser contra proteger mulheres. Isso é o mínimo de um debate construtivo. É o mínimo para a gente chegar numa solução adequada. A questão é como fazer isso sem criar um cenário onde todo mundo vai começar a pisar em ovos o tempo inteiro. Vai todo mundo ficar preocupado. E quando o equilíbrio se perde, ninguém vai sair ganhando. Nem quem quer proteção, nem quem quer liberdade. E agora eu vou querer saber da sua opinião. Você acha que esse tipo de lei vai resolver esse problema? Ou ela pode acabar criando outros problemas no meio do caminho? Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Até a próxima.